Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Vamos ler mais uma vez. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, hoje é um dia especial que todas as segundas-feiras de manhã nós estamos no culto de ensinamento da palavra do nosso Senhor. E hoje nós vamos aqui tratar um tema sobre tentação. Tentação à isca de Satanás. E nós vemos que através deste texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, do capítulo 4, e o versículo 1, que fala a respeito da tentação de Jesus. E não há filho de Deus que não seja tentado. Não há pecado, e nós sabemos que não é pecado também ser tentado, porque o próprio Senhor Jesus também, ele foi tentado. Pecado é quando nós cedemos à tentação. E o evangelista Mateus, ele trata aqui sobre a tentação de Jesus no deserto. E nós conhecemos a Escritura, a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus, ele foi 40 dias, 40 noites de tentação sem trégua. E Jesus, ele saiu da água do batismo, quando ele foi batizado por João Batista. Jesus então ele saiu da água do batismo para o fogo da tentação, do sorriso para ali aquele combate contra Satanás, da afirmação do Pai, quando ele diz: tu és o meu filho amado, para o questionamento então de Satanás, quando ele disse para o Senhor: se tu és filho de Deus. E nós vemos então que Jesus, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele esteve então jejuando 40 dias, diz a palavra do Senhor. E na preparação então para dar o início ao seu ministério, e num cenário hostil no deserto, num ambiente hostil, sozinho naquele deserto, cercado de feras, numa situação crítica, com fome, é que Satanás então lhe lança a isca da tentação. Aleluia.
E em primeiro lugar, a tentação da satisfação física a qualquer custo, como diz em Mateus capítulo 4, o versículo 1 ao 4, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que o primeiro Adão, ele foi derrotado pelo diabo no jardim, ou seja, no jardim do Éden, como nós conhecemos através da palavra do Senhor. E Jesus agora, ele sendo o segundo Adão, Jesus então venceu o diabo num deserto. Aleluia! E depois então de 40 dias de jejum, diz a palavra que Jesus agora, ele teve fome. E todos os poros do seu corpo clamavam o quê? Clamavam por pão, clamava por alimento. E ali Jesus agora, com o seu corpo fragilizado pelo longo jejum, Jesus agora ele anseia por alimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para nós entendermos o contexto desta mensagem, que naquele momento de fragilidade, pelo jejum que Jesus ele tinha feito 40 dias, agora Jesus ele anseia por alimento, e é nesse momento então que se aproxima o tentador. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã, meus irmãos, igreja do Senhor? É no momento de fragilidade que Satanás então ele se aproxima para lançar a sua isca, porque o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão bravo, procurando a quem ele possa tragar, porque o diabo ele é astuto, ele sabe o momento, a hora certa dele lançar a isca, de ele lançar a seta. E foi neste momento então de fragilidade de Jesus, pelo longo período de jejum, Jesus agora ele estava ansiando por alimento, porque ele estava fragilizado, estava debilitado. E nesse momento então se aproxima Satanás lançando a sua isca. Por isso que nós cristãos, não basta somente você orar, mas você tem que orar e tem que vigiar. Nós temos que andar em vigilância o tempo todo. Nós não podemos abaixar a nossa guarda, mas nós temos que estar buscando o Espírito Santo, que nós devemos estar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E Satanás agora ele se aproxima e ele lança então a sua isca, dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, diz a palavra do Senhor. Olha aí a isca que ele jogou. Ele jogou uma isca, aleluia, usando a própria palavra de Deus, aleluia, usando a própria palavra. E nós vemos aqui que Satanás ele sugere a Jesus a satisfazer a sua necessidade física a qualquer custo, aleluia. Então ele lança esta isca,
E a sugestão do tentador era o quê? Era para que Jesus exerça seu poder para então atender o seu desejo imediato naquele momento. Por quê? Porque Jesus estava ansioso para alimentar o seu corpo físico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um milagre dessa ordem provaria então a sua filiação divina e abriria então o caminho para que as multidões o seguissem, o mesmo exemplo naquele momento. Mas porém Jesus, ele recusa a isca venenosa de Satanás, e Jesus agora responde dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluia, oh, glória. Ou seja, meus irmãos, é forte isto. Nós vemos aqui que o diabo, ele é astuto. Não pensa você, aleluia, que nós estamos aqui na igreja, nas campanhas, buscando a Deus, que o diabo desistiu de você. Não, ele não desistiu. Ele vai, aleluia, tentar até o último momento, jogando isca, para que nós viemos ceder às tentações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso, meus irmãos, que nós temos o que? Que alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sustenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela sustenta o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós meditamos nesta palavra, mais forte, mais revestido nós vamos ficar na presença de Deus. Não que nós somos mais fortes, não que nós temos poderes, não, porque quem alimenta a nossa alma é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, aleluia, porque a palavra de Deus, ela sustenta, mas as sugestões do tentador, ela enfraquece a nossa alma. Então por isso que nós temos que resistir. Temos que resistir às sugestões malignas, que todos os momentos o diabo, ele lança suas setas, ele lança suas iscas, e nós temos que, aleluia, nós temos o que? Que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de que resistir os ataques, resistir essas iscas que o diabo está lançando sobre vidas. E muitas pessoas estão caindo nesta isca. Muitas pessoas estão caindo, por exemplo, aleluia, quando nós vamos lá pescar, por exemplo, você coloca aquela isca no anzol, não é assim? E o peixe vem, abocanha aquela isca e fica preso no anzol. E muitas pessoas estão desta forma. O diabo está jogando a isca e as pessoas estão abocanhando esta isca. Mas hoje, através desta palavra, Deus está nos sustentando, Deus está nos fortalecendo, e toda a isca do diabo está caindo por terra nesta manhã. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, meus irmãos, aleluia, que a palavra de Deus, ela sustenta a nossa vida, mas as sugestões do diabo, ela enfraquecem. E é legítimo buscarmos satisfação física,
Porque a nossa luta, como diz a palavra do Senhor, que a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra Satanás. E também o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Aleluia. Então é uma luta constantemente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o prazer oferecido pelo diabo, ele passa pelo caminho da desobediência, e esse caminho conduz à rebelião contra Deus. Aleluia, porque este caminho que o diabo oferece, que é o caminho do prazer da carne, este caminho é o caminho da desobediência a Deus, e esse caminho ele conduz à rebelião contra Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E o pão de Deus, ele alimenta a nossa alma. O pão do Senhor, ele alimenta, mas a isca do diabo mata. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você gravar no teu coração. O pão de Deus, o pão de Deus oferecido por Ele, que é esta palavra que nos traz vida, que nos traz renovo, ela traz alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Mas a isca do diabo, ela mata, ela leva à destruição total. E muitos estão deixando o pão que Deus está oferecendo e estão pegando a isca do diabo. Aleluia. E é fato, meus irmãos, Deus está oferecendo pão que alimenta, que é saudável, aleluia, que traz vigor. Mas, aleluia, muitos estão trocando este pão pelas iscas. Oh, aleluia. E nós sabemos que a isca do diabo, ela mata. Por exemplo, do peixe que eu citei para você, quando vai ser fisgado lá, ele está sendo fisgado para a sua morte. Sim ou não? Aleluia, a isca. E nós trazendo para a nossa vida espiritual não é diferente. Muitos estão trocando o pão da vida, que é Jesus, e estão pegando a isca do diabo. A isca do diabo, ela mata, ela destrói, ela traz dor, traz sofrimento para as pessoas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Em segundo lugar, a tentação da confiança, a revelia da promessa de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7, que diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o diabo derrotado no primeiro, podemos dizer, no primeiro round, ele foi derrotado por Jesus, quando Jesus disse que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ali ele já foi derrotado. Sim ou não? Mas ele desistiu? Não. Aleluia. Ele não desistiu. Ali ele levou um golpe de Jesus, mas ele não desistiu. Ou seja, ele levou Jesus à cidade santa, e ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha a astúcia do diabo, olha a isca que Satanás ele lançou ali naquele momento. E aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem
e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mateus capítulo 4, versículo de número 6. Ou seja, o diabo, meus irmãos, ele é um péssimo intérprete das Escrituras. Ele sempre cita a Bíblia Sagrada, omitindo, ou acrescentando, ou torcendo o seu significado, com o propósito de tentar e nunca edificar, ou seja, sempre tentando. Mas a palavra do Senhor, ela não tenta, a palavra do Senhor, ela edifica. A palavra do Senhor, ela traz edificação para nossas vidas. Quem crê que esta palavra edifica, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, aleluia, que o diabo, ele citou para Jesus o Salmo 91, mas omitiu a parte em todos os teus caminhos. Aleluia. Ou seja, Deus não promete guardar aqueles que abandonam os seus caminhos, não. Deus só promete guardar aqueles que andam no caminho do Senhor. Oh, aleluia. Há uma diferença muito grande. Esta é a promessa de Deus. Ele promete guardar aqueles que andam no seu caminho, não aqueles que estão fora do caminho, mas aqueles que estão no caminho. Estes são guardados pela mão do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, glória a Deus. E Deus, meus irmãos, preste bastante atenção nisto. Deus, ele não tem compromisso com aqueles que a revelia de sua promessa, ou seja, aqueles que trocam a promessa dele. Ele não tem compromisso com esses. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ele não tem compromisso com aqueles que ouvem e atendem à voz do tentador, não. Ele tem compromisso com aquele que anda no seu caminho, e aquele que ouve a sua voz e obedece a sua voz. Este ele tem compromisso. Pode louvar, pode glorificar a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E Jesus aqui, ele golpeia Satanás com a espada do Espírito Santo, e ele responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas têm tentado a Deus? Quantas pessoas estão ouvindo a voz do diabo, a voz do enganador? E quantas pessoas estão sendo enganados pelo diabo? Aleluia, estão emprestando ouvido para Satanás. Mas eu quero dizer para você, Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Deus não tem compromisso com aqueles que estão fora do caminho, mas Deus, ele tem promessa para aqueles que estão no caminho da palavra verdadeira. Pode adorar, pode glorificar no nome do Senhor. Glória a Deus. E em terceiro lugar, a tentação do poder a qualquer preço. E é isso que o diabo ele oferece, sim ou não? Ele oferece o prazer, ele oferece, aleluia, a tentação a qualquer preço, ou seja, conquistar a qualquer preço. Versículo 8 e 11 que diz assim a palavra do Senhor: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, diz a palavra do Senhor. Olha como é lindo, meus irmãos, a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus, ela é tremenda. Nós vemos aqui que o diabo, ele vencido nos primeiros dois combates ali que ele teve com Jesus, e agora ele partiu para mais uma investida. Por isso que lá no começo da mensagem eu disse para você que o diabo, ele não desistiu de você. O diabo, ele vai lutar com todas as suas artimanhas, até o último minuto, para tentar te afastar dos caminhos de Deus, para tentar levar a tua alma para o abismo. Mas aquele que se alimenta a tua alma pela palavra de Deus, ele vai estar fortalecido pelo Espírito Santo. Não que nós somos melhores, não, porque quem edifica é a palavra, quem nos reveste é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Glória a Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. E nós vemos aqui então, meus irmãos, que, aleluia, levou ainda o diabo a um monte muito alto, como diz a palavra, e ali ele mostrou os reinos do mundo, e ali mostrou também a glória deles, e ele disse assim para Jesus: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Oh, aleluia! E quantos têm adorado Satanás em troca de benefícios, prazeres aqui da carne e da terra? Quantas pessoas têm vendido a sua alma para conquistar, aleluia, esses prazeres a todo custo? Não é assim, meus irmãos? Para adquirir, aleluia, dinheiro, adquirir fama, adquirir status, e nós sabemos que tudo isto é passageiro, tudo isto vai ficar aqui na terra. E o diabo, ele disse isso para o Senhor Jesus: olha, se você adorar e prostrar, me adorares, eu te darei tudo isto. Mas o diabo, ele é mentiroso, o diabo, ele é enganador, porque o diabo, ele sendo o pai da mentira, ele promete o que ele não tem, aleluia, porque ele é o pai da mentira, aleluia. Então ele promete aquilo que ele não tem, aquilo que não é dele, ele promete, aleluia. Por isso, meus irmãos, que o cristão, ele não pode andar na mentira. O cristão verdadeiro, ele não pode mentir, nem sequer uma mentirinha assim, você não pode. Você tem que ser verdadeiro, porque o pai da mentira é Satanás, e quando nós mentimos, nós estamos tendo nosso pai, o diabo. Quem entendeu? Amém? Então não minta, não minta por nada, sempre fale a verdade, sempre ande na verdade, não, aleluia, não se preocupe, mas a verdade, ela prevalece, aleluia, porque o pai da mentira é Satanás. Ele promete tudo, mas ele não tem nada, ele oferece tudo, mas ele não é dono de nada. E a isca da tentação é o que? É oferecer o poder a qualquer preço. Essa é a isca dele. Ele oferece o poder a qualquer preço. Por isso que o mundo está da forma que está hoje. Muitos buscam o poder a qualquer preço, não olha se está fazendo mal a alguém, se está destruindo alguém, se está ferindo alguém, não, mas estão tão obcecados pelo poder, aleluia, que não olham nada, não tem mais temor de nada, porque está abraçando a isca e pegando a isca de Satanás, que é a isca da tentação, aleluia. A isca da tentação é o que? Oferecer o poder a qualquer preço, ganhar os reinos do mundo e a glória deles, ao preço de o que? De prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo. É um preço alto demais, aleluia, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta viver de
muitas regalias aqui nesta terra, e no último dia ser lançado no fogo eterno. Aleluia, porque a nossa moradia não é aqui, nós estamos aqui apenas de passagem, nós somos peregrinos aqui nesta terra, porque a nossa verdadeira morada é na nova Jerusalém celestial, que está preparada para os filhos de Deus. Pode adorar ao Senhor, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, que o diabo, porém, ele oferece o que ele não tem, porque ele é enganador, ele não tem nada, então ele oferece, aleluia, o que ele não tem. Mas se você morder a isca da tentação, aleluia, meu irmão, minha irmã, se você morder a isca da tentação, ele tira tudo o que você tem, até mesmo a sua vida, tira tudo, destrói tudo, se você morder a isca da tentação. E Jesus, mais uma vez aqui, ele vence-o com a espada do Espírito, com a espada da palavra. E Jesus então responde assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, Jesus aqui ele resistiu às tentações, e aqui então ele repreendeu o diabo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará cultos, ou darás culto. Aleluia. E naquele momento Satanás o deixou, o diabo foi embora. Por isso que a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, meus irmãos, Jesus aqui, para nós concluirmos a mensagem, Jesus nos ensina que a fidelidade a Deus nas horas da tentação é o que nos livra do perigo. Ou seja, a fidelidade a Deus, ela nos livra do perigo. E quanto a Satanás, nós devemos ordená-lo a retirar-se, porque a nossa escolha é o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a opção de você pegar a isca do diabo está nas suas mãos. O diabo ele lança a isca da tentação, mas cabe a mim, cabe a você rejeitar esta isca, porque nós temos o poder, nós temos a vitória sobre o pecado. A vitória vem através do Espírito Santo e através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos garantiu a vitória, e nós temos esta opção. Um exemplo aqui para nós concluirmos a mensagem, um exemplo de José. José, aquela mulher de Potifar, aleluia, agarrou ele, não foi assim? Para que ele viesse pecar contra Deus. Mas o que José fez? Ele resistiu, ele fugiu, ele não caiu na tentação, e Deus honrou a vida de José. Meus irmãos, nós temos que resistir o diabo, porque quando você resiste ele em nome de Jesus, ele bate em retirada. Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, aleluia, para nós concluirmos, aleluia, que nós devemos ordená-lo que ele se retire. Por quê? Porque a nossa escolha é Deus, a nossa escolha é Jesus. E nós vemos então que Satanás deixou Jesus, e os anjos vieram para
servi-lo naquele momento. Ou seja, meus irmãos, para nós concluirmos a mensagem, não morda a isca da tentação, mas adore a Deus e seja assistido pelos anjos do Senhor. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração.